entrei na Escola de Comunicações, antiga, né? Escola de Comunicações Culturais, assim se chamava à época, como escriturária, contratada em regime precário, né? E quando a escola funcionava, no antigo prédio da reitoria, no segundo andar. E lá comecei como escriturária, eu logo fui absorvida pela direção da faculdade, primeiro diretor da escola, professor doutor Julio García Morejon, era um espanhol, e eu, até também por ser neta de espanhola, tivemos uma simpatia assim, inicial, e eu também exerci algumas funções de redigir cartas, ofícios, de receber pessoas, mas como uma funcionária. Eu cheguei depois, aí já como estudante, porque a escola estava surgindo, né? Não tínhamos vários cursos, havia até uma intenção de se ter o curso de tradutor e intérprete, que acabou não tendo, depois até por uma questão, eu diria, de discussão ideológica, porque a ECA passou a ter uma discussão ideológica com o primeiro diretor da escola, que acabou não tendo, e eu comecei como funcionária interessada a assistir várias palestras de todas as áreas que já existiam. E assisti uma palestra que apontava um Brasil democrático, que me chamou muito a atenção, porque nós vivíamos em pleno autoritarismo. E fazendo a correlação da democracia com paradigmas da área de relações públicas. Quem fazia essa palestra, falando em público, multidão, massa, comportamento de massa, era o professor já falecido, professor Dr. Cândido Teobaldo de Souza Andrade. Aquilo me chamou muito a atenção, porque eu acreditava que o país iria, sim, se democratizar. E esta área, relações públicas, que partia de alguns princípios, do tipo, o público tem que ser respeitado, o público precisa ser ouvido. Isso me chamou muita atenção numa época em que o governo, né, todo poderoso, perseguia, não dava liberdade, e isso me chamou muita atenção. Eu disse, eu vou fazer essa área. Esta área vai existir no Brasil, com muita força. Previ 10 anos e errei bastante, porque, na minha modesta opinião, o país se democratizou muito recentemente. Eu diria que só agora o cenário que nós vemos, né, para quem viveu a questão da liberdade de imprensa, que não é porque eu sou uma profissional de relações públicas que eu não vejo esse aspecto importante, né, da formação de uma sociedade, é que eu não me preocupasse com isso. Então, a minha opção por relações públicas, eu diria que foi, antes de mais nada, uma opção política, ideológica. E, apesar dos percalços da área e das dificuldades, eu não me arrependo, não. Porque fui muito consciente como cidadã brasileira. E eu escolhi fazer RP, prestei o vestibular, a relação candidato-aluno era muito menor, né? Aí eu prestei, entrei, depois prestei concurso, continuei funcionário, até ser chamada de novo, trabalhei com pesquisa de campo, enfim, eu sempre trabalhando e estudando. E não me afastei do departamento, jamais. Eu, no primeiro ano, eu prestei já, assim que saiu o programa de pós-graduação, eu me inscrevi e fiquei 5 anos aqui no departamento como auxiliar de ensino voluntário, que eu prestei 5 anos de serviços gratuitos, e porque eu gostava do departamento, eu gostava do ambiente, eu não saía daqui, eu fui monitora do Teobaldo, e todo mundo dizia assim, bom, mas você é boba que você fica aí trabalhando de graça. E eu ainda comentei com ele, eu disse, olha, professor, mas eu venho aqui porque eu gosto, eu acho que eu estou cuidando do meu futuro. E ele deu risada, porque ele
tinha uma personalidade mais fechada, ele só sorriu. Mas eu fui monitora, eu fui auxiliar de ensino voluntário, trabalhei, tive assessoria, vendi assessoria, continuei estudando, esperei mais um ano e pouco para poder obter uma vaga dentro do programa, até que, e não deixava, aqui não deixava, sempre dava um jeito de estar presente. Depois de 5 anos como auxiliar de ensino voluntário, finalmente eu fui contratada. Aí eu já estava finalizando o mestrado. Mas durante a graduação, porque o serviço público não é daquele tempo, isso é presente, passado, futuro, nunca tinha as verbas suficientes para desenvolver todos os projetos. Aí criou-se, né, o serviço de relações públicas da escola. Como não tinha dinheiro para outros projetos, eu distribuía para os colegas convites, eu arranjava coisa para mim e para os meus pais. De todas as formas eu procurava, mesmo sem dinheiro, realizar. Aí eu entro como professora mesmo. O concurso que eu havia prestado, eu fui aprovada, desisti de ser funcionária pública na área administrativa. Eu não quis. Eu me lembro que já uma aposentada da área de RH da ECA, a Irma, ela começou exatamente no mesmo dia que eu, aqui na escola, né? E eu não queria, porque me incomodava muito aquelas mulheres só preocupadas com o relógio de ponto, né, com a novela e tal. Eu queria mais da vida, eu queria continuar sabendo. Então, eu ingressei na carreira e fui fazendo, ao longo do tempo, a carreira acadêmica. Então, fiz especializações, mestrado, doutorado, aquelas coisas que vocês sabem, pós-doutorado, livre docência. E eu nunca esperei que eu me tornasse uma professora titular. Eu não falo isso com orgulho idiota, não, porque eu acho que isso é bobagem. Mas, seguramente, eu cheguei a titular com decência. Eu alcei naturalmente a esta vaga, eu não magoei, graças a Deus, ninguém, não negociei, não trapaceei, não fiz nada disso. E eu digo a vocês que eu me transformei em professora titular como manda o Regimento e Estatuto da Universidade de São Paulo, indicada pelos pares. Os meus pares acharam que eu tinha todo o direito de ser titular e não foram concorrer comigo. Não houve competição, ao contrário, eu disse, olha, o serviço público ele é aberto, todo mundo tem direito, estou dizendo para vocês que eu vou pleitear, mesmo porque já estava no cenário toda essa questão da aposentadoria, a grande mudança, né, que houve na Previdência, e eu diria que eu até me aposentei antes, porque a gente vai aprendendo a ver o país. E eu comecei a desconfiar de um país que já me deixou, né, com R$50 no bolso. Então, eu continuo trabalhando aqui, mesmo porque, lamentavelmente, eu não concordo, mas a Universidade de São Paulo, em que pese que seja importante para todos nós a pesquisa, mas você dar aula ou não nos programas de pós-graduação não muda nenhum salário aqui dentro. Muita gente não sabe disso. Então, a gente, já que não muda, eu sou professora colaboradora, já era antes, né? Simplesmente agora aposentada. Mas eu continuo com esse mesmo espírito, que a gente tem que colaborar, sim, com a formação independente, né, desta visão de ganho, porque a gente sabe como é que era o Brasil. Ah, fulano é o quê? Ah, coitado, é professor. É assim que a sociedade, né, analisa o professor, o pesquisador. Mas eu gosto do que faço, portanto, eu creio que a satisfação no trabalho, ela, embora ela não tenha qualquer correlação com os valores de cheque especial, de cartão de crédito, né, mas ela me dá, é uma profissão que só me fez feliz.